Eles adoraram a criatura em vez de adorar a Deus. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. A criação declara abertamente a existência de Deus, mas eles rejeitam isso. Eles pisam em cima desse sentimento lá no interior deles, de que Deus existe. Eles pisam em cima disso, eles ignoram de propósito, rejeitam. E pelo fato de eles terem rejeitado a Deus, Deus também os abandonou, os deixou à própria sorte. É por isso que a humanidade entrou em forte degradação. Até hoje, irmãos, o que existe hoje é uma degradação, eu vou dizer assim, pior que no tempo de Sodoma e Gomorra, pior que no tempo da Torre de Babel. Deus naqueles dias destruiu Sodoma e Gomorra, e quando foi no tempo de Noé, Deus inundou o mundo com o dilúvio. Mas depois disso, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. Hoje, o que espera é o julgamento de Deus por fogo, no final dos tempos. E quando houve a degradação máxima do homem na Torre de Babel, Deus simplesmente abandonou a raça humana, a raça criada, e chamou outra raça, a raça de Abraão, o pai da fé. E aí ele começou a história, construiu uma nova história com o povo que ele queria formar, que é o povo de Israel. Mas nós sabemos pela história e também pela experiência que é descrita no Antigo Testamento, que o povo de Israel também falhou. Fracassou de uma maneira muito forte. E daí foi por isso que Deus mesmo teve que se tornar homem. A encarnação de Deus, a encarnação de Cristo, é o passo que Deus deu para poder trazer a salvação para o homem. E aí a gente fala, irmãos, da questão do relacionamento homem-mulher. Isso também houve uma corrupção, uma contaminação, e por causa do abandono, da rejeição do homem para com Deus, Deus entregou a própria sorte. E hoje existe toda essa, irmãos, essa degradação que existe no mundo hoje. Daí, já no tempo de Paulo já falou sobre o homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher. Aqui Paulo usa vários versículos para falar sobre isso. Nós não devemos discriminar. O que está em 1 Coríntios capítulo 6 inclui fornicários, idólatras, homossexuais, sodomitas. Graças a Deus que eu não faço parte de nenhuma delas. Mas também fala daqueles que são maledicentes, que falam mal dos outros. Sabe que eu falo mal dos outros? A Bíblia fala, coloca tudo no mesmo saco. É tudo farinha no mesmo saco. Se você fala mal dos outros, também não vai herdar o reino de Deus. Como nós devemos tratar? Deus ama os pecadores, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Então nós devemos amar aquilo que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós devemos odiar o pecado, mas amar os pecadores, para pregar o Evangelho. E 1 Coríntios capítulo 6, quando menciona todas essas categorias de pessoas, diz claramente: tais fostes alguns de vós. Ou seja, existe a libertação. Existe a cura, existe a libertação. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho salva e o Evangelho cura. E cabe a nós, irmãos, levar o Evangelho às pessoas. E cabe a nós tomar cuidado para nós não cairmos nessa categoria de pessoas. Que na Bíblia Deus fala para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgardes, também sereis julgados um dia. Você julga hoje, lá no tribunal de Cristo, Deus vai julgar você severamente. E a Bíblia fala em Tiago, é sem misericórdia para aqueles que julgam e condenam os outros hoje. E a Bíblia fala também, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem hoje, sabe, irmãos, eu tenho que ser justo comigo, não cobrar dos outros, eu tenho que cobrar de mim. Para com os outros, eu tenho que ser misericordioso. Não que nós toleremos o pecado. Nós não toleramos o pecado. A igreja é santa, mas nós devemos amar as pessoas. Cuidar das pessoas. Sempre dando às pessoas oportunidades para o arrependimento.
Está perto o grande dia do Senhor. Está vendo? Dia maiúsculo. Está perto e muitos se apressam. Atenção! Atenção, atenção! O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aí o dinheiro não vai ajudar em nada. Vai pegar todo mundo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha de Armagedon. Está vendo? O dia da ira. Tu sim, tu és terrível se te iras. Tem um outro versículo que fala assim, ó. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pode subsistir à tua vista? Irmão, não queira estar diante do Deus irado. Hoje Deus é amor, Deus é paciência, Deus é longânimo, mas vai chegar o dia em que Deus vai derramar todo o cálice da ira dele. Os 7 flagelos são as 7 taças da ira de Deus. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Este julgamento é o julgamento no tempo final do grande trono branco. Aí, irmãos, hoje Deus é amor. Hoje Deus é misericórdia. Hoje Deus é compassivo, Deus é longânimo, Ele espera pelo nosso arrependimento. Mas quando Ele voltar, é justiça. Não tem mais amor aí, irmãos. Aí Ele será o juiz. Aí vai ser o juízo. Não tem mais amor nem misericórdia. Nós temos que aproveitar a era da graça. A era da graça é hoje. No reino será a era da justiça. Todo mundo só sabe, conhece o Jesus, o Deus de amor, o Jesus. Então pintam Jesus na sua vinda como aquele Jesus com roupas, sim, esvoaçantes, brancas, suaves, fofinhas. Jesus não vai ser fofinho não quando voltar. Não vai ser fofinho. Jesus vai ser o Jesus do Apocalipse. Olhos flamejantes, cabelos brancos como a neve, voz de muitas águas, uma espada saindo da sua boca, pés como de bronze polido. Esse é o Jesus que vai vir. Um Jesus de aspecto terrível. Muitos não vão nem reconhecê-lo, porque ele voltará para julgar. Voltará para julgar. Quando ele veio na primeira vez, ele veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro que João viu em Apocalipse é o Cordeiro que tinha 7 olhos, e olhos flamejantes.